Paz do Senhor, querido estudante, hoje nós vamos estudar o livro do profeta Amós, o terceiro livro nesta nossa série dos profetas menores. O escritor do livro é o próprio Amós. Seu nome significa carga ou carregador de fardos. Isso mostra o peso que o profeta carrega em sua mensagem, a dor que ele sente e a revolta que o profeta tem diante de tudo que está acontecendo em sua nação. A data de escrita deste livro é de cerca de 760 a 755 a.C. Tema central deste livro é a justiça, é a retidão, retribuição divina ao pecado. Palavra-chave, julgamento e justiça. O texto-chave está no capítulo de número 4, versículos de número 11 e 12. E assim está escrito: subverti algum de vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e ficaste sendo como um tição arrebatado do fogo. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus está dizendo que vai se encontrar com o povo, não para bênção, mas para juízo, para julgamento. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Arrependa-te. Arrependa-te antes desse encontro. O que poderás apresentar ao Senhor? Obras de justiça ou obras de injustiça? Aquele que é justo, faça justiça ainda, santifique-se ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais, que se torne ainda mais ímpio. Saiba que estarão diante do Senhor, muito em breve chamados perante o próprio Deus. O propósito, então, do livro de Amós, primeiro é entregar ao rei Jeroboão II uma versão escrita de todas as suas advertências proféticas. Durante esse reinado, o povo vai enfrentar uma época, vai vivenciar uma época de paz, uma época de reconquista de alguns territórios, uma época de prosperidade. Essa época de prosperidade, Deus enviou por misericórdia ao povo. Você pode ler o texto bíblico e você vai perceber que antes deste reino, o povo já está sendo muito destruído, está enfrentando muitas dificuldades, então tem um momento de alívio pela misericórdia divina. Porém, o povo acredita que esse alívio está vindo por causa das divindades pagãs, as divindades cananeias, e assim eles se voltam ainda mais para a idolatria. Eles não querem ouvir o Senhor. Inclusive, todas as advertências que estão sendo feitas contra o povo não acredita nelas. Porque afinal eles estão vivendo muito bem, é uma época boa. Porém, cerca de 30 anos após essas advertências proféticas do profeta Amós, a cidade de Samaria, capital do Reino do Norte, Reino de Israel, vai ser invadida pela Síria. O povo vai ser levado em cativeiro pelos assírios, que é um povo destruidor, um povo extremamente rude, um povo extremamente cruel. Eles vão banhar a cidade em sangue. E esse cativeiro assírio só vai terminar quando o cativeiro babilônio também tiver fim. E assim todos poderão retornar para suas terras aí em Israel. Uma visão panorâmica, então, do livro de Amós. A primeira seção do livro de Amós é do capítulo 1, versículo 3 ao capítulo 2, versículo 16. Nós temos uma mensagem de condenação, uma mensagem forte de destruição. Primeiramente, 7 nações gentílicas são citadas nessa mensagem de destruição. Logo após essas cidades gentílicas serem citadas, a destruição delas está certa. O profeta também vai citar o reino do norte e o reino do sul, tanto Israel quanto Judá, que também terão o seu dia de julgamento. E assim ambos os territórios, ambos os reinos, norte e sul, irão também enfrentar o cativeiro. Primeiro, o cativeiro assírio, enfrentado pelo reino do norte, seguido pelo cativeiro babilônico, algumas dezenas de anos depois, enfrentado pelo reino do sul. O reino do sul ainda vai ter alguns avivamentos antes desse cativeiro. Então, o reino do sul arrepende-se, volta a pecar, arrepende-se, volta a pecar, e por fim, a sentença não vai ser revogada. Você vai perceber também que essa seção, primeiramente, do livro aqui,
que vai dar um tom para todo o livro. É a condenação que resultará em destruição e o exílio, tá? Dessa nação. A segunda seção do livro está no capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 6, versículos 14. Nós temos nessa segunda seção 3 mensagens corajosas, 3 mensagens ousadas aqui, profetizadas por Amós. A primeira mensagem: apesar de todo o bem que Deus havia feito ao povo, desde a saída do povo de Israel do cativeiro egípcio, como escravos, retirados então de lá, uma nação saindo de dentro de outra nação, né? Se tornando agora uma nação livre, com mão poderosa do Senhor. Deixaram de ser escravos, estavam em alegria com o próprio Deus, Deus lhes cuidando. É a graça divina que lhes deu essa salvação. Da mesma forma, a graça divina também lhes deu as leis, os mandamentos, as ordenanças, para que eles saibam como adorar o Senhor, como servir e como permanecer nas bênçãos da obediência. Porém, o povo abandona a lei, e o que há sobre eles agora é todas as promessas de castigo. E a última das promessas de castigo é o cativeiro, que certamente daí será resultante, tá? Então, nós vimos que essa nação se afasta totalmente de Deus, e agora Deus a julgará sem ter quem possa livrá-los de suas mãos, assim como aconteceu com o Egito. A segunda mensagem ousada, corajosa de Amós vai se dirigir contra, primeiro, as mulheres ricas, também contra os comerciantes, contra homens inescrupulosos, contra os juízes que estão vendendo sentenças, os governantes corruptos, contra os advogados oportunistas, profetas prevaricadores, os sacerdotes que estão cometendo abominações. Todos eles são comparados a vacas de Bazã. Você pode ler isso aí em Amós, capítulo 4, versículos 2 e 3. Naquele tempo em que o povo passa pelo êxodo, saindo do Egito, o território de Bazã é um território de gigantes. Quando nós lemos essa referência de vacas de Bazã, está falando de animais descomunais, extremamente grandes, robustos, com um apetite voraz, tá? E esse apetite acaba devorando tudo que encontra pela frente e suas patas esmagando o que sobra. Então, essa é a representação que Deus dá sobre os líderes e os governantes do povo. São como vacas de Bazã. No seu apetite por riqueza, eles acabam, então, destruindo a pessoa pobre. O pobre não vê como sair. Afinal, as sentenças são vendidas. Quem paga mais está com a justiça. Quem paga mais está com a verdade. Então, a verdade está sendo vendida aqui, está sendo churrupiada, a lei se afrouxa. É dentro disso, dentro deste momento, que Amós profetiza os comparando a vacas de Bazã. A terceira mensagem profética, corajosa, ousada de Amós, dentro dessa segunda seção do livro, se encontra nos capítulos 5 e 6. Ali Amós vai alistar os pecados, as abominações do reino do norte, reino de Israel. Vai conclamar o povo ao arrependimento. No capítulo 6, versículo 1, nós lemos uma mensagem que começa com ai dos que repousam em Sião. Ou seja, há uma chance ainda de arrependimento para que a sentença divina seja mudada. Quem sabe Deus se arrependa e não traga este mal. A terceira seção do livro está no capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 10. Vai registrar 5 visões. Na primeira visão, Amós vai ver um bando de gafanhotos, uma praga enorme de gafanhotos. E esses gafanhotos podem devorar e destruir essa nação que é essencialmente agrícola. Então, tanto os homens passariam fome, quanto os animais passariam fome e definhariam. Amós vai ver que a cidade não suporta passar por isso. O povo vai ser destruído. Amós intercede e essa visão não vai acontecer. Deus não envia este mal. Na segunda visão, Amós vê um grande incêndio que se inicia e destrói todas as plantações. Da mesma forma, Amós intercede e Deus não permite que isso aconteça. Mas na terceira visão, o que Amós vê, ou melhor, quem Amós vê, é o próprio Deus. E nessa terceira visão, Deus está ao muro da cidade, em pé no muro da cidade, como que próximo à entrada, uma das portas da cidade. E ele tem um prumo em sua mão, e ele está medindo todos os homens, todas as pessoas que por ali passam, que entram e saem da cidade. Ele está medindo o grau de pecados, pecaminosidade do povo, as iniquidades.
ele está medindo a corrupção, ele está medindo todos os erros do povo que entra e sai da cidade. Deus cercou a cidade para julgamento. A cidade vai ser destruída. É Deus quem fez esse cerco. Na quarta visão, Amós vai ver um cesto de uvas do verão, de frutos do verão, perdão. Esse cesto de frutos do verão parece apetitoso, são frutas frescas. Mas à medida que nós continuamos lendo o relato dessa visão, nós vamos ver que as frutas representam o povo de Israel. E os pecados são tantos que nós temos a dimensão de que esse fruto foi apodrecendo e se tornou fétido, podre, impossível de ser comido, impossível de ser aproveitado. Então isso demonstra a degradação espiritual que o povo estava enfrentando. A última das visões, Deus está de pé, não do lado de fora, não sitiando a cidade, não medindo o povo que entra e sai, mas agora ele já está dentro da cidade, dentro da capital do Reino do Norte, está dentro de Samaria. E ele está do lado de um altar idólatra. E ele está presenciando os cultos idólatras, a prostituição espiritual. Ele está presenciando todo o pecado do povo. E isso vai trazer a destruição de todo esse território. O Reino do Norte certamente será levado em cativeiro e vai enfrentar o cativeiro assírio sob Senaqueribe, que vai invadir este território e vai os levar. O tema, então, que nós temos no livro de Amós, o primeiro é, Amós, ele profetiza o que vai acontecer cerca de 4 décadas depois. Israel vai ser destruído pela Assíria e nunca vai voltar a ser a grande nação que era. Leia Amós capítulo 5, versículo 2. Nós também temos o reino do sul, Judá, que também não será poupado. Porém, o castigo de Judá vai vir décadas depois. Porque Judá ainda tem um tempo maior, porque há intervalos de avivamento em Judá. Neste momento, você pode ler Amós capítulo 2, versículos 6 a 8. Neste momento, em que a Assíria invade o reino do norte e leva Israel cativo, as 10 tribos, o reino do sul, Judá, está passando por um avivamento, arrependimento, retorno ao Senhor, sobre o reinado do rei Ezequias. Após Ezequias, ainda vai haver um outro momento de avivamento sobre o reinado de Josias, que é o último rei bom do território de Judá. E depois disso, o território rapidamente também passa as idolatrias, a degradação espiritual e vão enfrentar o cativeiro babilônico. No período de profecia de Amós, Israel e Judá vão viver os anos de ouro. Nós lemos que é o reinado de Jeroboão II. Essa era áurea de prosperidade vai trazer uma sensação de paz e segurança que é falsa. Deus deu um momento de alívio ao povo para o povo se arrepender. Porém, o povo acredita que este momento de alívio vem por causa das idolatrias cananeias, as divindades das nações. Então, a idolatria aumenta ainda mais quando o povo está vendo o ouro e está vendo a paz diante deles. O povo não vai acreditar nesse infortúnio que vai acontecer cerca de 4 décadas depois, com a invasão assíria, porque o povo está vivendo um momento maravilhoso. Então, é um profeta que está dizendo que o pior vai chegar no melhor momento que o povo está vivendo. Então, eles não estão dando ouvidos às mensagens de Amós. Características especiais deste livro. Primeira das características é, nós temos aqui um grito profético em favor da justiça, em favor da retidão. É baseado no caráter de Deus. Amós, ele apela para esse caráter divino. Nós temos um paralelo distoante entre os profetas. O profeta Oséias, ele representa o próprio Deus. Diante da nação pecadora, Oséias, o profeta do Senhor, se casou com a prostituta Gomer. Gomer vai cometer vários adultérios até sair de casa, se tornar uma escrava. E o profeta vai comprá-la de volta para si, o profeta Oséias. Há uma restauração no casamento desse profeta depois de vários anos, que ele a trouxe de volta, mas não vão ter relações como marido e mulher. Vai passar vários anos em que ele está cuidando da restauração dela, até que novamente a aceite como esposa de fato. Isso representa o que vai acontecer com o território de Israel. Israel está cometendo pecados e mais pecados. Deus está tentando trazê-la para si como uma esposa,
mas Israel vai acabar se tornando escrava de todos esses erros, escravo do pecado, vai ser levado escravo pela Síria. Depois, Deus vai trazê-los de volta para si, assim como Moisés recuperou Gomer, porém, durante muitos dias, não se relacionaram como marido e mulher. Deus traz de volta o povo para si, depois do cativeiro babilônico, mas nós vemos que há um período de 400 anos de silêncio. O povo está na terra, está. Voltou para o território de Israel, voltou para o território das 12 tribos, mas Deus não fala, Deus não envia profetas. São 400 anos de silêncio. Eles até estão em casa, mas não há um relacionamento. Percebe? Agora, aqui em Amós, é totalmente diferente. Em Amós, não há essa tentativa, né, amorosa de trazer de volta para si. Na verdade, aqui há muita fúria. Amós vai pregar contra os pecados. Amós tem o amor de Deus, é claro que tem, mas aqui tem muita fúria, tá? Então Amós, ele sente-se toda essa revolta por causa dessa violação. O povo está violando a lei, o pacto feito com Deus. Isso vai trazer desgraça sobre toda a nação. Parece que o povo não está vendo isso, eles têm que acordar. Então Amós está revoltado com tudo isso. O segundo aspecto especial aqui é que ilustra vividamente o quão abominável é para Deus a religião falsa, a religião vazia, a religião divorciada de uma conduta reta, de justiça, a religião de aparências. Eles podem até se vestir com vestes de sacerdote, mas não é um sacerdote que está ali no altar. Pode até parecer que é um servo de Deus, mas não conhece o Senhor. Pode até ter a Bíblia dentro de casa, mas nunca lê. Pode até dizer que conhece Deus, mas não conversa com ele, percebe? Alguém totalmente distanciado. Está enganando a si mesmo, está enganando a si mesmo. O terceiro ponto é uma confrontação radical, bem vigorosa entre Amós e o sacerdote Amazias. Está aí no capítulo de número 7, versículos de número 10 ao versículo de número 17. Vamos ler junto este texto e assim está escrito. Então Amazias, o sacerdote de Betel. Betel é uma cidade onde há altares de idolatria, tá? Então é um sacerdote desse lugar, veja. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Depois, Amazias disse a Amós: Vai-te, ó profeta, foge para a terra de Judá, vai para o reino do sul, vai embora daqui, vai para Jerusalém. E ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei, é o templo do reino, é o lugar onde está o altar de idolatria. Há touros de ouro ali que são adorados. Há imagens de divindades cananeias que são adoradas ali em Betel. Veja a resposta no versículo 14. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta. Quando ele diz isso, ele está dizendo que não é um profeta profissional, ele não estudou na escola de profetas. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas pastor de ovelhas, cultivador de figuras, homem do campo, agricultor, pecuarista. Mas o Senhor me tirou de após o gado, de detrás do gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouça a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se tornará prostituta na cidade. Teus filhos e tuas filhas cairão mortos à espada. A sua terra será repartida por cordel. E tu morrerás, vai ser levado cativo. Tu morrerás numa terra imunda, no cativeiro. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então esse aqui é um confronto entre um profeta de Deus e um profeta de mentiras. Esse confronto é clássico, acaba sendo um clássico nos livros proféticos. Sempre se levanta uma força diabólica, contrária à palavra de Deus, na vida de um homem de Deus, na boca de uma mulher de Deus, na vida e na boca daquele que verdadeiramente serve ao Senhor.
porém o Espírito do Senhor os reveste os verdadeiros servos com autoridade e poder. E todo falso profeta é desmascarado, cai por terra e recebe uma sentença direta de Deus. Nós temos ainda o quarto ponto, que é o estilo audaz, enérgico, que vai refletir a inabalável lealdade do profeta a Deus e a seu pacto com o seu povo. Veja que a característica do profeta, de fato, é falar todas as palavras de Deus, é entregar aquilo que Deus lhe ordenou, é falar a mensagem completa. Não são sinais, não são milagres. A característica profética principal é entregar a mensagem completa. Veja o exemplo de João Batista. Quais foram os milagres que o João Batista realizou? Apesar disso, a Bíblia diz que entre os homens não nasceu um profeta maior que ele. Quinta mensagem, então, ou quinta característica que nós temos aqui é uma demonstração da disposição de Deus em usar todos os que lhe são tementes, mesmo que não tenham credenciais formais. Tá? Então, Amós vai dizer que não é profeta, não estudou para isso. Mas se Deus quer te usar, você não precisa ter carteirinha de pastor convencionado. Não precisa ser um evangelista reconhecido, um presbítero que foi ungido diante dos homens, um profeta com credencial. Não, 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 não. Se você for uma pessoa chamada por Deus, isso basta. A unção é espiritual. No reino espiritual você é reconhecido. Seu nome é reconhecido. Tem aqueles que são filhos aí de sacerdotes, né? Filhos de sevas, filhos de pessoas conhecidas, mas espiritualmente eles são totalmente desconhecidos. Quem és tu? Lembra do que aconteceu? E aqueles filhos de Seva tentaram expulsar os demônios em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, e o que aconteceu é que eles foram espancados por aqueles espíritos que lhes responderam: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? Os objetivos, então, do livro é avisar, primeiro, a liderança, a realeza de Israel, bem como todo o povo, sobre o iminente julgamento divino que vai vir sobre a nação. Da mesma forma que houve aqui no profeta Amós, nós estamos vendo que a sentença divina está recaindo sobre o mundo. Estamos vivendo este momento em que muitos dizem que a paz é segurança, mas o que está vindo é desastre pela frente. O pecado se avoluma, Deus tem medido as nações, e certamente o cumprimento de várias profecias bíblicas estão já às portas. Há um clamor das nações que será ouvido. Prepare-se, e aquele que é santo santifique-se mais, que é justo faça mais justiça, porque nós veremos aqueles que são imundos crescendo em imundícia, os injustos crescendo em injustiça. Vai ser notória essa diferença dentro das próprias casas, entre o que serve a Deus e o que não serve. E vai ser uma perseguição por causa da justiça, por causa da verdade. Assim como Amós aqui foi perseguido por Amazias, haverá essa perseguição. O segundo propósito é mostrar um caminho de arrependimento e reconciliação com Deus, fidelidade a seu pacto. Tá? Nós temos no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, que eis aqui agora o tempo da salvação, eis aqui agora o dia aceitável ao Senhor, né? O dia da salvação. Esse dia de reconciliação é hoje. Este é o momento aceitável, dia aceitável ao Senhor. Não deixe passar para amanhã. O não arrependimento leva ao castigo, desastroso e na exata medida da transgressão. O povo vai ser destruído e levado a cativeiro. No tempo de maior prosperidade e segurança que o povo estava vivendo, veio Amós profetizando sobre um desastre que se abaterá sobre a nação. O povo não lhe deu ouvido. Da mesma forma, nós podemos perguntar, segundo a pergunta de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Deus te abençoe, em nome de Jesus.